Bonner, o diretor da CIA pediu demissão. O Servimar foi arrastado para uma distância de 7 milhas náuticas da costa, que corresponde a 12 quilômetros. Daqui só dá para ver a sombra dos edifícios. Fabiano fez um dossiê, reuniu todos os documentos que provam como a fertilização foi feita, mas não conseguiu registrar Bianca no nome da mãe biológica por causa deste documento. Aí eu tô falando documento. Vai dizendo tudo que a agência considera critério de interesse econômico. Vamos mudar então o planejamento? Vamos fazer do petróleo uma nota, pede pro Azenha fechar um VTzinho enxuto. 1 minutinho, 1 minuto e 10 no máximo, tá bom? Beleza. CIA. Quanto a gente já vai ter pro tempo, hein? Pois é, temos 1:10. Fala que você acha que você consegue mais 5 segundos? Consigo, Bala consegue. Aí corta 2 daí. Tá. Boa tarde. Tudo bem? Normalmente eu chego aqui às 2 horas, aí nós temos uma reunião de venda de espelho, que é uma reunião de apresentação do jornal, que o William, que está aqui, ou a Márcia, que é executiva, já estão desde de manhã, vão apresentar para todo o corpo de editores, e eu faço parte desse corpo, o que vai ter no jornal, de que parte cada um vai cuidar. A gente faz nessa reunião, a gente também acrescenta sempre alguma coisa, dá para se discutir, dá para se até mudar algum rumo do que está sendo feito já. Então, vou chegar agora. 5 para as 2. Por volta das 2 da tarde, os editores do Jornal Nacional chegam. E aí nós temos uma reunião em que o espelho do dia, o cardápio do dia é apresentado a todos eles. É um momento interessante porque é um momento de discussão também. Vamos tentar abrir o jornal com a pegada direito do consumidor. E aí seria silicone. 10 anos de batalha judicial. E aqui é só uma parte da documentação que se acumulou durante esse tempo de 1.050 mulheres brasileiras. Há brasileiras na lista e nós temos 2. Abrindo com o tema direito do consumidor, a gente vai para fones. Uma ponte de 14 quilômetros fica entre o Rio de Janeiro e Niterói. Hoje, uma ligação entre estas duas cidades é mais cara do que um telefonema dentro do mesmo município. Mas isso vai mudar. Um VT de campo, mostrando o poder de compra do mínimo. Nós vamos ao supermercado, eu quero que ele se ocupe de produtos de primeira necessidade. Com mulher e 3 filhos, a comida é pouca. Arroz e feijão. Podia dizer só a comida é arroz e feijão. O que você acha? Ok, tá certo. Ok? Vamos gravar? Talvez eu tire o mínimo e o Franklin do primeiro bloco ao introduzir o tema do também de Belo Horizonte. Aí eu vou ver o tempo desse VT, etc e tal. Mas o fato é que os dois vão caminhar juntos, o Franklin vai falar. E é aquela chance de dar uma respirada no meio do noticiário. Pimba. É um VT que pode ter um grande apelo. Eu fui generoso, tem 2 minutos. Só não dá para fazer mais do que isso. Hoje é o dia de o navio afundar, etc. Vulcão, uma imagem extraordinária, o Kilauea de novo. Daí em diante, mãos à obra. Ótimo, agora faz variando o tom. Para tracrá, pretrecré, pretrecré, pritricri, protrocró, prutrucru. Quando eu tenho fono, eu faço fono. Se não tenho, eu vou direto para maquiagem. Homero? As pessoas acham que tem uma coisa de muito glamour. O glamour é apenas naquele momento em que vai ao ar. Demora muito tempo, eu já estou enroladaça. Por mais que tenha sido corrido, na hora do jornal, realmente eu tenho que estar com a maquiagem seca, o cabelo não pode estar desgrenhado, por mais que eu tenha arrancado os cabelos aqui de tarde, ou o William assim descabelado, na hora não. Porque eu tenho um conceito, eu sempre brinco e digo o seguinte, a gente nunca viu o Papa de pijama na Praça de São Pedro, né, falando com os fiéis, porque faz parte da liturgia do cargo ele aparecer com aquela roupa que é dele, né, para aquele momento. As pessoas às vezes perguntam sobre a cor de um batom.
O batom muda na boca de cada pessoa, né? É difícil você dar, mas a gente passa de onde foi o brinco de tal dia da semana. É difícil você às vezes até se lembrar de que brinco você estava usando. E é uma preocupação muito grande do público, e eu acho muito engraçado que, assim, nunca eles defendem tanto a figura do apresentador, eles se apegam tanto, a gente faz tão parte dessa família, que em geral é assim, nunca eu escolhi uma roupa errada. Então, assim, sempre alguém, quem foi que escolheu para você aquela roupa que não ficou bonita? É como se eu não tivesse escolhido a roupa, eu não tivesse visto, né? É uma proteção. Ô, Jacaré! Guarda na linha que eu já te chamo, aí tô com Recife, tá? Na Centro-Oeste tem Belém ou Cuiabá, tá? O volume de matéria diária para o JN gera em torno de 40 a 50 matérias geradas entre praças, afiliadas, satélites, agências. Roda valendo, vamos lá. Olha só, sobre a questão do INSS, da negociação do Amirlando com os aposentados, vamos fazer uma coisa, vamos botar Délis Ortiz com um net, uma entrada ao vivo para o JN. Aqui para esse lado assim tá bom. Então vamos embora, hein? Pode gravar. O espião número 1 participou de um dos momentos mais embaraçosos já vividos por um governo aqui nas Nações Unidas. Só passar o caminhão tá fazendo muito barulho aqui, peraí, daí a gente grava. Tá muito barulho aqui. Negociários de gás natural e acomodar expectativas que já eram mais do Dow Jones em Nova York, teve queda de 0,65%. Previsão de chuva forte no Sudeste nesta sexta-feira. As imagens de satélite mostram que muitas nuvens carregadas estão sobre a região. Agora a briga é no Senado, onde a oposição é mais forte e o governo de vez em quando dá umas escorregadas. Mas reservadamente não esconde a satisfação com o resultado de ontem na Câmara. A avaliação é de que passou com sobras por uma prova de fogo importante. Eu ouço muito os meus editores. Por quê? A equipe do Jornal Nacional é integrada por pessoas que têm grande experiência em jornalismo. A gente, quando faz o Jornal Nacional, a gente não está pensando especificamente no momento que faz. Toma uma decisão, faz uma cabeça, faz um corte, faz aquilo. Eu acho que a gente não pensa muito nos milhões de pessoas que estão em casa assistindo a gente. Porque, na verdade, se você for pensar nisso, você não faz. Você vai começar a tremer. Caramba, que responsabilidade. Tempo. 1,50, ela já botou ali. Beleza. O editor mais experiente deve ter 53, 54 anos. O mais jovem deve ter 30 anos de idade. A imagem mostra que a palavra esclarece. Então, para mim, é muito claro isso, de que a gente tem que tentar juntar essas duas coisas para passar a informação da maneira mais clara possível e mais rica possível em termos de informações e com qualidade. A gente não pode errar nem na informação, nem no que a gente está informando, nem na qualidade dessa informação. A gente jamais pode errar na dose dessa informação. A gente não pode dar notícias que alarmem as pessoas de forma desnecessária. A gente edita muito por telefone, a gente pega, ou então por e-mail, a gente telefona para as redações de lá e procura saber o que eles têm, muda texto de repórter, faz texto junto, eles mandam, remandam e até a gente chegar no formato final. Essa é uma decisão rápida, às vezes a gente vai mais pelo instinto mesmo, mas a gente sempre pensa assim, qual a notícia que mais interessa aqui? Quantas pessoas interessa? Não, tira esse salário desse guri aí, assinou. Você tem que olhar para uma imagem, você já tem que sacar, saber realmente de que se trata, né? Os torcedores mostraram que não vão esquecer a exibição do fenômeno. Bonero, tá fechada a página aqui do Ronaldinho. Quando se trata de matéria de esporte aqui no Jornal Nacional, a gente sempre quer levar as notícias mais importantes e interessantes do dia de uma maneira clara, atraente e que não interesse apenas a quem acompanha o esporte todos os dias, mas para a família, o público que está assistindo ao Jornal Nacional. E para isso a gente tem uma fórmula que
fórmula do Tino Marcos, que é muito boa. Eu tenho uma brincadeira que eu costumo imaginar assim, meu pai assistindo ao jornal, ele é um consumidor daqueles típicos vorazes de noticiário esportivo, adora informação, e a minha mãe, que não é tão ligada assim em esporte, uma dona de casa, mas que também precisa ser atendida, precisa ser valorizada. Então, quando a reportagem tem conteúdo, informação quente ali e agrada o meu pai, e ao mesmo tempo tem uma boa historinha, um entretenimento que agrada a minha mãe, aí eu fico feliz. O menino voltou grande e abusado. Derrubar Saddam Hussein. No Conselho do Senado. Falta um pouquinho a passagem do Brasil, para dar uma olhadinha. O papel principal dos editores de Inter do JN é, junto com os correspondentes internacionais, ajudar a traduzir a notícia para o público brasileiro, ou seja, jogar um olhar brasileiro sobre as notícias que vêm de fora. Um dos maiores desafios da editoria de internacional é manter os VTs, as matérias, no espelho, porque quando o jornal está grande, a Inter é a primeira a subir, né, para compor o espelho e tal. Agora, quando está pequeno, também é a primeira a cair. Como eu não fico ligada a um VT especificamente, eu posso ficar fazendo um vasculhamento de agência, de internet, enchendo a paciência com uma imagem que eu acabei de ver na Globo News e sendo aquela figura meio chata de ficar vendo. Fulano, essa imagem já está no tal VT. E aí, junto com o Willi e com a Marcinha, a gente faz uma aprovação dos VTs. Eu aprendi no JN o seguinte, qualquer notícia, ela tem que ser publicada em 1 minuto. Não importa o quão complexa ela seja, tem que ser 1 minuto. Eventualmente, a gente pode ir a 4, 5, 10 minutos de cobertura. Mas a gente sabe que se precisar, a gente vai dar aquela notícia em 1 minuto. Apesar das nossas preces, o relógio se recusa a parar. Então, à medida em que o nosso deadline, que é o termo de jornalismo que indica a hora em que tudo tem que estar pronto, à medida em que o deadline se aproxima, o nível de estresse cresce. Tempo, Clécio, eu tenho tempo do VT? Falta colar a última sonora aqui, ele já está quase todo coberto, então por isso eu não deu tempo. Para que tudo dê certo, o jornal vai direitinho, limpinho ao ar, as páginas têm que estar bem escritas, tem que estar com o crédito certo. O crédito quer dizer o nome que a gente bate lá para o sujeito que está falando. O tempo do VT da reportagem tem que estar correto no espelho, a deixa exata. Zé, tem deixa nova, tem que duplicar de novo. Qual é o momento certo de cortar da câmera da Fátima Bernardes para o VT do Caco Barcelos para a câmera do William Bonner? É a deixa. São as palavras finais que a Fátima dirá. Você vai ver por que a justiça americana decidiu que o valor que elas vão receber é menor do que o das americanas, por exemplo, que também, vou repetir aqui, não ficou bom esse final. A Fátima responde por diversas ações dentro do jornal. A primeira delas, mais evidente aos olhos do público, são as chamadas do Jornal Nacional. A história do bebê não vingou não, William? Ou vingou? Atenção, redação, gravando chamada. Silêncio, por favor. A chamada não é que ela não vá trazer o assunto principal, mas ela vai, de uma certa forma, vir no intervalo comercial, quando as pessoas estão com a atenção menor. Então, ela tem que ser um atrativo. Então, se eu tenho uma boa imagem, eu procuro colocar. Se eu tenho uma forma de chamar um assunto, às vezes, mais árido, seja de economia ou de política, é como eu procuro fazer. Ou seja, você vê de que forma essa medida que adotada hoje pelo governo vai mexer com o seu bolso, ou de que forma ela vai interferir na sua vida. Boa noite. 1000 brasileiras que tiveram problemas depois da implantação de próteses de silicone de uma das maiores fabricantes do mundo, a americana Dow Corning, vão receber indenização. Elas fazem parte de um grupo maior de 400 mil mulheres de 84 países que foram beneficiadas pela justiça americana, mas o valor que vão receber será menor. Veja por que no Jornal Nacional, que mostra também os detalhes de um dos lances mais importantes do jogo de ontem, em que a seleção brasileira venceu a Argentina. Eu espero você às 8h15. Eu espero você às 8h15. Não existe na apresentação do jornal relação de subordinação. Nós somos pares no Jornal Nacional na apresentação. A subordinação existe na estrutura de edição do JN. É tão difícil para mim, no trabalho, me lembrar que nós temos uma relação de marido e mulher, porque o que eu sempre tentei, sempre gostei, é de ser chefiada por alguém que eu admiro, com quem eu acho que eu tenho que aprender, porque eu acho que é a melhor forma, é a forma mais estimulante que você tem de trabalhar. E como a gente tem uma relação muito grande de respeito e de admiração mútua, profissionalmente falando, eu acho que isso é muito fácil. No outro trecho, o empresário Geisler, Jabu fala com o lobista Eduardo Pedrosa, que se refere a Leste Correia Júnior como doido.
combinação feita na parte da manhã tende a ser modificada totalmente ao longo da tarde, ou pelo menos em grande parte ao longo da tarde, ao sabor dos novos acontecimentos. Grava o off direto que eu vou levar para a área. Valdemir, você pega? Nesta hora E ao sabor das nossas dificuldades de execução do material jornalístico. Estou terminando de escrever aqui, vou te duplicar já, tá? Aquilo que foi planejado de manhã, frequentemente não se consolida totalmente à noite, quando o jornal vai ao ar. Que o presidente Brasileiro lá no Supremo, da nossa fase que ele acabou fazendo. Ano a ano, o que se tem é o reajuste de uma ilegalidade, o reajuste da miséria. As críticas super severas com a questão do pegando o mínimo, né? E aí criticou a beça o governo e o Lula protocolarmente não pôde reagir. Dá um certo bafafá lá em Brasília. Ótimo, está cobrindo bem isso, né? A gente está lá desde manhã, Brasília falou que a direita estava meio que prevendo isso e está tudo nos conformes. Ótimo, maravilha. Ali naquele momento já é preciso fazer uma seleção sobre aquilo que vai ou não entrar no Jornal Nacional, que se impõe como um assunto verdadeiramente relevante. Mas o que mais choca no final dessa história é o critério destas indenizações. As brasileiras vão receber sempre 30% do valor pago para as americanas pelo mesmo dano causado. E também de que maneira isso entrará no jornal. Os americanos vão receber algo que vai reembolsá-las, e em detrimento das estrangeiras que precisam. Próteses de silicone com defeito, mas vão receber menos do que... E as americanas que tiveram o mesmo problema. Do que americanos tiveram o mesmo problema. Acabou, a cabeça vai por aí. Há decisões tomadas, às vezes, coletivamente pelo Jornal Nacional. A equipe acaba votando e tomando decisões. Nossa, que barulho. E olha só o que o calor, o sol fizeram na grama. Eu Sepultura, ajustando o som para o dia de amanhã. Só que no palco tudo tem de estar impecável na noite de amanhã. E há momentos, evidentemente, em que eu me vejo na situação obrigatória de tomar uma decisão como editor-chefe. É o seguinte, eu não vou poder dar o VT do Tunico hoje. O que acontece é o seguinte, aquela nossa linha combinada de manhã não ficou dentro do que estava combinado. Claro que essa discussão permanente que se tem ao longo do dia, chega um momento em que ela tem que parar, alguém tem que decidir, alguém tem que dizer entra ou não entra. Esse é o papel do editor-chefe, do Bonner. Dizem que é o momento em que a democracia acaba, mas eu não acredito nisso. Eu acho que é apenas o momento em que as coisas têm que ser decididas. E se você olhar para trás e fizer uma média, em 99,99% das vezes, a decisão é acertada e é a melhor para aquele momento. Olímpia, manda um vivo. Manda o que der. O que tiver a gente bota como vivo. Junto lá, a gente tenta se armar o link, se não joga pro último bloco. Tá com um tempinho sobrando. Vai, roda. Deixa eu mais 10 segundos. Vai. Esse estresse já faz parte do cotidiano de tal maneira de todos nós que quando nós tiramos férias, eu juro, nós sentimos até um pouco de falta dele. Atenção, redação, gravando a escalada, valendo. Um passeio pelo switcher, que é a sala onde a coisa acontece, onde o parto acontece, mostra quantas pessoas estão ali espirrando adrenalina envolvidas no processo. Diretamente envolvidas temos um diretor de TV, o responsável pelo corte de câmeras, corte de VTs, é ele que põe no ar a reportagem que você assiste em casa, ou a câmera 1, ou a 2, ou a 3, ou a 4. Quando o jornal vai entrar no ar, a gente costuma dizer que o Boeing vai decolar. Vamos testar esse selo aí. E a minha função é comandar esse voo até a sua chegada, que a gente chama o final do jornal. A imagem que ele produz também pode ter um tratamento gráfico no fundo. O Jornal Nacional tem o que a gente chama de selo. A exibição daquela ilustração gráfica eletrônica por trás dos apresentadores é muito complexa. Ela já foi bolada e desenhada por alguém do departamento de arte.
E não são só os selos, não. Há uma identificação de repórter, de entrevistado, um mapa, ou então todo esse cenário que vocês veem aqui, com esse JN suspenso, tudo isso faz parte da linguagem visual do Jornal Nacional. Tem o áudio também. Os microfones que são abertos ou fechados, o som deste ou daquele VT, a mesa de áudio fica no switcher também. Toda essa operação obedece ao script. O script é que determina em que momento o diretor de TV tem que cortar de uma câmera para um VT e o contrário, a luz tem que ser acionada por trás deste ou daquele apresentador e assim por diante. É o script que dá todas as coordenadas para uma gama imensa de profissionais. E eu só estou falando do switcher, onde o nosso coordenador, o José Roberto, evita que o Jornal Nacional exploda. O que é mais estressante é exatamente o cumprir esse tempo, né? Porque muitas das vezes o editor-chefe quer pôr a matéria e está acontecendo a coisa e o espaço nosso é curto. Tudo isso envolve uma carga brutal de adrenalina, de concentração e de suor também, porque em alguns casos parece absurdo, mas é preciso fazer os 100 metros rasos dentro da TV Globo pelos corredores para fazer com que uma fita de vídeo chegue à máquina exibidora. Eu, como apresentador do Jornal Nacional e editor-chefe, raramente tenho a oportunidade de assistir ao produto que o telespectador tem em casa. A tecnologia da informação hoje nos permite modificar o Jornal Nacional enquanto ele é exibido. Subi uma nota em Fundamental, Vilma Faria, que eu pesquei no Pracas, e eu estou em dúvida do Flamarion. No intervalo, dá uma olhada, está no bairro. O Jornal Nacional ideal jamais erraria, mas quando os erros acontecem, nós temos que avaliar naquele momento exato qual o tamanho da gravidade desse erro. O tropeço só não pode atrapalhar a qualidade da informação. Eu posso ter que voltar uma frase, não importa. Às vezes uma correção é muito simples. No dia seguinte a gente diz assim, o Jornal Nacional errou ontem ao dizer tal coisa. E acabou. Às vezes o erro merece que nós voltemos ao tema com uma nova reportagem para esclarecer definitivamente. Já aconteceu. Se eu tiver o compromisso com passar a informação de uma forma correta, mesmo que eu tenha tropeçado, eu volto, peço desculpas, em geral não falo desculpas, não sei porque sempre sai perdão, e eu retomo a informação. Mas a gente não gosta disso, não. Acima de tudo, a credibilidade é que está em jogo. O que o telespectador não pode duvidar é que aquela informação seja verdadeira. Esse é o nosso trunfo maior, essa é a nossa herança maior. Fogo cruzado. E o diretor do Serviço Secreto Americano, atacado desde o 11 de setembro, pede demissão. Violência no Ceará. Estudantes e policiais entram em choque nas ruas de Fortaleza. Depois da batalha, a derrota. Brasileiras que tiveram problemas com próteses de silicone vão ser indenizadas. Mas vão receber menos do que as americanas? Depois da vitória, a batalha. Pais do bebê gerado na barriga da avó não conseguem registrar a criança. O mínimo de R$260 vira assunto no Supremo Tribunal Federal. Um discurso que ninguém esperava. Veja também as novas regras de cobrança de telefonemas entre cidades. E 2 fenômenos impressionantes. A força de um vulcão no Havaí. E a noite em que um homem levou o Brasil à vitória. Agora, no Jornal Nacional.